Aqui em Brasília, a cidade está hoje diferente porque há um feriado local do Dia do Evangélico. Então, muitas atividades do funcionamento da cidade estão suspensas em função desse feriado, o sistema bancário e alguns setores também, mas a casa está funcionando e por isso estamos, como Vossa Excelência já de manhã fez uma audiência pública sobre o sistema tributário, as auditorias, e estamos aqui agora. Senador, nós fomos sacudidos na semana passada por uma turbulência das mais sérias do ponto de vista político, com a prisão de um colega senador, o senador Delcídio Amaral, e também a prisão do seu chefe de gabinete e de um dos mais importantes banqueiros do país, André Esteves. A Casa deu uma resposta adequada à exigência que o dispositivo constitucional requer e a responsabilidade dos senadores e senadoras, eu penso que foi dentro daquilo que a sociedade brasileira aguardava como gesto inarredável de preservar a instituição. Eu repito que as pessoas são passageiras, mas as instituições são perenes e, por isso, precisam ser rigorosamente preservadas, valorizadas e também consolidadas. O que se viu nesse episódio foi o conforto à cidadania e à democracia brasileira de que as instituições, sejam elas as instituições republicanas, a Polícia Federal, o Ministério Público, Poder Judiciário, a Suprema Corte e esta Casa, agiram dentro do rito constitucional e democrático. E isso provou que a falta de consequências mais agudas mostrou que estamos, sim, preparados para o enfrentamento dos momentos mais delicados da vida nacional, como foi o que vivemos na semana passada e que, certamente, ainda nesta semana, teremos oportunidade de vivenciar em função da possibilidade, por exemplo, da convocação do Conselho de Ética desta Casa para avaliar o caso Delcídio Amaral. Mas tão grave, senador Paim, quanto este episódio, tão grave foi a decisão do governo federal, mesmo que se antecipe que possa ser isso uma manobra política para forçar o Senado e o Congresso a votarem a meta fiscal para 2016, mesmo que seja uma manobra, não deixa de ser grave o reconhecimento do governo de um déficit e um rombo histórico nas contas públicas no mês de outubro, atingindo, segundo cálculos, em 12,7 bilhões de reais num único mês. E as estimativas falam em 33 até outubro. Nós estamos, de fato, diante de uma situação, eu diria assim, catastrófica do ponto de vista da gestão financeira. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, eu digo com a serenidade que lhe é característica, a tolerância, a convivência e o diálogo, tem reafirmado que este não é o fim do mundo, não é o caos, mas para quem vive o dia a dia, para os desempregados, para quem está sofrendo aí com o endividamento pessoal, vai usar o 13º para pagar suas contas e suas dívidas, que já não está conseguindo pagar a conta da luz, porque aumentou exorbitantemente. Para essas pessoas, sim, a situação é muito grave. E claro que o esforço do ministro da Fazenda é reconhecido na tentativa de recolocar o Brasil nos trilhos da estabilidade e do controle das contas. Agora, a determinação de fazer um corte de 10 bilhões de reais na execução do orçamento deste ano, que ainda não fechou, isso é dramático. 10 bilhões significam que o governo vai cortar a luz, vai cortar a água, aluguéis, as viagens, vai cortar tudo, vai cortar o custeio. É uma situação absolutamente
preocupante. E por que, quando falo em manobra, é o governo dizer, bom, se o Congresso votar a meta fiscal para 2015, aí num déficit estimado de 51 bilhões, as interpretações de que as pedaladas levam esse déficit não a 51, mas a 119 ou 120 bilhões, se o Congresso votar, o governo reescreve este bloqueio de 10 bilhões de reais. De qualquer modo, nós temos que nos preocupar, sim, com a situação. E nós teremos, aqui no Senado, uma responsabilidade muito grande na apreciação da meta fiscal, na apreciação do próprio orçamento. A meta fiscal já foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Mista de Orçamento, mas ainda não foi submetida ao plenário do Senado Federal. Eu tenho a convicção, senador Paim, até porque o déficit do mês de outubro é o pior desde 1997. 97. Há 18 anos, quase 20 anos, não tínhamos um mês tão dramaticamente ruim para as contas da União, do governo federal. Então, essa situação é que levou o governo a este bloqueio, cumprindo aí o que determina exatamente a sua obrigação constitucional, mas isso é também uma manobra política para impor ao Congresso que vote a meta fiscal de 51 bilhões, mesmo que, como eu disse agora há pouco, a avaliação dos analistas e especialistas em contas públicas é que, com as pedaladas aplicadas pelo governo, o déficit total possa chegar aos 120 bilhões. Enquanto isso, a economia brasileira segue cambaleante, porque nós estamos com uma inflação perigosa, um aumento do valor dos alimentos, dos combustíveis, da energia elétrica, os juros elevados, um crédito está cada vez mais apertado, o nível do desemprego nas alturas, e os agentes do mercado e alguns economistas falam num dólar cotado a até R$5. É uma situação, no mínimo, preocupante e alarmante. Claro que quando você fala no dólar alto, ele pode estar ajudando a valorização das nossas exportações. Calçados teve uma recuperação bem razoável, isso beneficia o Rio Grande do Sul. O preço também das commodities, da soja, também é beneficiado pela valorização na troca por reais, o produtor ganha mais, mas aqueles gastos e aqueles empréstimos feitos em dólar, isso é realmente um rombo nesses contratos feitos em dólar. E é exatamente por isso que a queda acentuada dos gastos dos brasileiros no exterior nos últimos meses, em função dessa valorização extraordinária do dólar frente ao real. Há um benefício indireto nesse aspecto, não só pela valorização das exportações, porque os nossos produtos, com o dólar muito hipervalorizado, acabam dando competitividade, apesar das nossas deficiências estruturais, ao produto brasileiro, que fica mais barato na comparação com o dólar. Há um outro também benefício que as regiões brasileiras que operam com turismo, a região Nordeste, o Centro-Oeste, mesmo e especialmente a Serra, agora com a beleza do Natal Luz, que eu vi numa emissora de rádio, a Rádio Bandeirantes, um comentarista falar que os espetáculos e os shows são verdadeiramente hollywoodianos, ou seja, como no cinema americano, como na Disney, ou realmente Las Vegas, seja os grandes espetáculos. E, de fato, É por isso que Gramado tem um fluxo de turistas brasileiros e estrangeiros, cada ano revigorado, é um número extraordinariamente grande, são milhões de turistas, milhões, não são milhares, são milhões de turistas que a cada ano vão. E este, casualmente, em Gramado, são os 30 anos do Natal Luz, que é um evento no calendário turístico brasileiro que se consagrou de uma forma extraordinária, beneficiando o nível de emprego na área de serviços, toda a cadeia produtiva naquela região, que aparentemente consegue se livrar
de uma crise que está plantada e instalada em várias regiões do nosso país. Então, é uma certa compensação aos prejuízos que outros setores estão enfrentando com o nível do desemprego, é a construção civil, e tantos outros que estão aí paralisados, aguardando o desfecho da crise política para ver se o nosso país, como um trem e uma locomotiva, volte a ser encaminhado aos trilhos. No mês de setembro, é bom lembrar, o governo anunciou um pacote de aumento de impostos e corte de gastos que visava uma arrecadação adicional de 64 bilhões e 900 milhões de reais para chegar à meta do superávit de 34 bilhões e 400 milhões prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Enquanto isso, a economia segue cambaleando, como eu falei, já a inflação alta, alimentos, e a situação do próprio senador Assir Gurgax, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Agricultura e um dos relatores da Comissão de Orçamento da área de Finanças, ele disse que a meta das receitas realistas sem criar recursos que não existem nem números fictícios, ou seja, fez um relatório exatamente de maneira a mostrar a gravidade das contas. As contas públicas não têm mais espaço para pedaladas nem contabilidade criativa. Os ajustes devem vir por meio de melhor gestão nas contas, mas isso deve ser feito de maneira absolutamente adequada. Senador Paulo Paim, estou indo para a conclusão desta minha manifestação aqui, lembrando que eu recebi, Vossa Excelência também entrou no circuito, eu recebi da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social um estudo técnico sobre o impacto da má gestão do INSS nos cofres públicos. Essa avaliação mostrou que se o governo fizesse perícias médicas mais eficientes, a economia anual, na visão dos médicos, na área da Previdência seria de 52 bilhões de reais. Os gastos anuais do governo, com o pagamento de benefícios, sem perícia médica, custariam 68 bilhões de reais. Essas despesas, considerando a participação efetiva da carreira dos peritos médicos, somam 16 bilhões de reais. O mais, digamos, perverso em tudo isso é que as pessoas mais necessitadas, que são os trabalhadores, que de alguma maneira sofreram um acidente em trabalho ou no deslocamento para o trabalho, ou que tiveram uma doença grave, inesperadamente, e que precisam de uma perícia médica para continuar recebendo os benefícios, é que estão sendo prejudicadas nesse processo. Isso é a coisa mais importante, que é a vida dessas pessoas que estão nessa situação. Reduzir, portanto, os gastos desnecessários com benefícios por incapacidade, concedendo-os a quem tem direito e negando a quem não tem, é uma necessidade urgente e que depende unicamente da gestão e do trabalho dos peritos da Previdência, dos médicos peritos. É importante lembrar também que essa categoria dos peritos médicos completou 86 dias, mais até, 86 dias de greve, e não há, até o momento, qualquer sinalização de acordo ou contraproposta por parte do governo federal para resolver esta questão. Por causa dessa paralisação, milhares de pessoas não conseguem atendimento para receber o auxílio-doença ou outro benefício previdenciário. Quem mais sofre com essa greve e com o radicalismo é a população, pois mais de 1 milhão de perícias médicas deixaram de ser feitas em todo o país desde o início da greve. Além de prejudicar a rotina das pessoas, os constantes reagendamentos causados pela paralisação desse serviço público impactam nos cofres da União também. O atendimento que antes da greve demorava 10 dias, agora demora 40 dias ou mais. Para melhorar a gestão da perícia médica, foi proposto até o momento redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, recomposição dos quadros de peritos, aumento salarial de 27% em 3 anos, a incorporação de benefícios aos salários. O governo, no entanto, propôs um aumento
de 21% a ser pago em 4 anos, o que a categoria não aceitou. Outro problema que vai ser afetado pelo corte de 10 bilhões do bloqueio feito pelo governo é a área da educação, especialmente no nosso Rio Grande do Sul. De acordo com um documento da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, que tem sido beneficiária por emendas, inclusive do senador Paulo Paim, depois dos inúmeros problemas de execução do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o funcionamento de outros programas educacionais está também ameaçado no ano que vem. Eu falo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que concede mais de 83 mil bolsas a alunos de licenciatura, participantes de projetos de iniciação ao ensino em universidades e faculdades de todo o país. Os cortes de mais de 30% no orçamento para o ano que vem deste programa, criado exatamente para formar professores, pode deixar na mão quase 300 bolsistas só na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, que atendem e ajudam na formação de mais de 4 mil alunos da rede pública estadual e municipal. O braço estruturante na formação dos docentes está se quebrando e pode, se nada for feito, do ponto de vista da gestão, comprometer o desenvolvimento de processos educacionais de todas as formas, com impactos muito negativos e graves na iniciação à docência. Aliás, isso também compromete, sem dúvida, aquele programa ambicioso do governo da chamada pátria educadora. Se nós não temos recursos para dar os cursos de docência aos professores que vão dar aulas, então nós realmente estamos comprometendo um dos projetos mais relevantes do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. E queria, para encerrar, senador Paim, dizer que amanhã a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado estará votando PRS de minha autoria, que passa a ser apreciação e competência e prerrogativa também do Senado Federal o exame e aprovação de pedidos de empréstimos do BNDES a companhias ou governos estrangeiros. Depois do que foi feito de forma sigilosa em contratos para financiar o Porto de Mariel, em Cuba, ou obras na Venezuela, que foram e são mantidas em sigilo bancário, penso que no regime da transparência e da democracia, a sociedade brasileira quer saber onde está indo o seu dinheiro, o dinheiro do povo brasileiro, e, portanto, é um direito que assiste essa transparência. O PRS será votado amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu espero que a comissão realize a sessão. O relator é o senador Romero Jucá, e eu não tenho dúvidas de que haverá um debate sobre isso. Espero que o governo, como tem feito a presidente, pelo menos em relação a cessar aquilo que se imaginava que a Polícia Federal poderia estar sendo usada como instrumento de governo, ao contrário. Penso que o resultado da pesquisa envolvendo a presidente da República revela que a sociedade está entendendo que, pelo menos no que tange a presidente da República, Dilma Rousseff, não está havendo interferência indevida na atuação da Polícia Federal. E eu penso que essa também, assim como fez o Senado, é uma forma de o governo federal, o Poder Executivo, deixar que a Polícia Federal trabalhe como órgão de Estado e não como órgão de governo. E como órgão de Estado, a responsabilidade da Polícia Federal é exatamente essa. Portanto, eu espero contar com o apoio dos colegas senadores para que a Comissão de Assuntos Econômicos amanhã aprove essa iniciativa que pretende submeter também ao Senado os projetos de financiamento que usa dinheiro do povo brasileiro para financiar obras no exterior, por mais válidas que sejam, por mais vantagens que nós tenhamos, as nossas empresas de consultoria, de engenharia tenham, isso vamos continuar estimulando, mas é preciso que haja transparência em relação à aplicação desses recursos que falta para as nossas estradas, para as nossas ferrovias, para nossos portos,
para a nossa educação, para a nossa segurança e para tantas outras necessidades que temos. Muito obrigada, senhor presidente.